A data é 2025. Em um prédio silencioso do governo em Brasília, um ministro brasileiro do Comércio assina um documento autorizando a primeira grande compra de commodities em yuan com a China. Sem câmaras, sem manzetes, apenas uma assinatura. Mas esse único ato faz parte de um padrão que está se acelerando em toda a América do Sul, África e Oriente Médio, um padrão que está desviando silenciosamente centenas de bilhões de dólares das rotas financeiras tradicionais que definiram o poder global nos últimos 80 anos. Enquanto a maioria das pessoas acompanha as bolsas e os índices de inflação, quase ninguém percebe o terremoto estrutural que está acontecendo debaixo da superfície. A arquitetura econômica mundial não está apenas mudando, ela já mudou. E o Brasil, antes visto como o eterno país do futuro, agora se encontra exatamente no centro dessa transformação. Não se trata de previsões, trata-se de entender o que já está acontecendo. Durante décadas, a economia global funcionou com uma fórmula simples. Os Estados Unidos forneciam a infraestrutura financeira e a segurança. A China produzia. O resto do mundo fornecia matérias-primas ou mercados consumidores. Esse sistema gerou trilhões em comércio e manteve uma paz frágil entre superpotências rivais. Mas esse modelo está ruindo não em algum momento futuro, mas agora. A pandemia expôs o quanto nossas cadeias de suprimentos são vulneráveis. A guerra na Ucrânia mostrou que a independência energética é uma arma estratégica. As tensões entre Estados Unidos e China transformaram desacoplamento e realocação entre aliados em novas palavras de ordem corporativas. De repente, empresas e governos do mundo inteiro estão fazendo a mesma pergunta urgente: onde construir, abastecer e negociar num mundo em que as regras antigas não valem mais? As apostas não poderiam ser maiores. Estamos falando da reorganização de trilhões de dólares em comércio global, do possível colapso de polos industriais que empregam centenas de milhões de pessoas e do surgimento de sistemas financeiros alternativos capazes de desafiar a dominância do dólar. O que está em jogo é o próprio mapa do poder econômico mundial. Tudo isso gerou o que muitos chamam de efeito Brasil, uma combinação perfeita de geografia, recursos e timing geopolítico que transformou o maior país da América do Sul em um dos grandes vencedores da nova economia global. Para entender isso, é preciso olhar de perto os mecanismos secretos que impulsionam essa mudança, quem ganha, quem perde e o que isso significa para o futuro da globalização. E, no final, há um vencedor inesperado nessa história e não é o Brasil. Primeiro, os fatores que estão tornando o sistema antigo insustentável. Nas últimas 3 décadas, a China foi a fábrica do mundo, mão de obra barata, logística eficiente, escala gigantesca. Mas essa vantagem está desaparecendo. Os salários chineses aumentaram mais de 400% desde o ano 2000. A pandemia mostrou que uma interrupção em Shanghai ou Shenzhen pode paralisar a produção global por mês. Depois vieram as tarifas sob Trump e Biden que elevaram os custos de certos produtos em até 100%. De repente, o preço da China deixou de ser barato. Mas o ponto principal não é apenas o custo, é o risco. Quando as tensões entre Washington e Pequim aumentam, todo diretor financeiro começa a se perguntar: o que acontece com nossa cadeia de suprimentos se a situação piorar? Essa pergunta sozinha já movimenta bilhões em investimentos. Empresas como Tesla, Ford e BYD não estão apenas buscando mão de obra mais barata, elas buscam diversificação estratégica. Precisam de um plano B que não envolva escolher um lado num possível conflito de superpotências. Tradicionalmente, quando a manufatura se deslocava, ela ia para o Vietnã, a Índia ou o México. E esses países estão recebendo parte dos investimentos, mas enfrentam limitações. Não conseguem crescer rápido o suficiente, faltam recursos naturais ou ainda estão expostos aos mesmos riscos geográficos. O México tem acesso fácil ao mercado norte-americano, mas não resolve o problema energético. A Índia tem mão de obra, mas sua infraestrutura ainda está atrasada. É aí que entra o Brasil. Ele não é apenas um país, é praticamente um continente. É o 5º maior território do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Possui as maiores reservas de minério de ferro, uma das principais fontes de minerais raros e é líder global em soja, carne, café e açúcar. E o mais importante, o Brasil produz tudo isso com uma vantagem geográfica enorme, com acesso tanto ao Atlântico quanto ao Pacífico,
o que permite exportar para a Europa, África ou Ásia com eficiência quase igual. Mas recursos não bastam para criar uma potência. O diferencial do Brasil é a independência energética. Enquanto a Europa luta por gás natural e a Ásia depende do carvão, o Brasil opera majoritariamente com energia hidrelétrica e biocombustíveis, especialmente etanol de cana-de-açúcar. Mais de 80% da eletricidade vem de fontes renováveis. Isso torna a produção brasileira não apenas mais barata, mas também mais limpa e estável. Num mundo obcecado por sustentabilidade e neutralidade de carbono, isso não é luxo, é uma vantagem estratégica. Agora, adicione os BRICS à equação. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul agora com novos membros como Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos representam quase metade da população mundial e uma fatia crescente do produto interno bruto global. O grupo deixou de ser apenas um fórum diplomático. Criou bancos de desenvolvimento, sistemas de pagamento alternativos ao dólar e acordos comerciais entre membros. Para o Brasil, isso significa acesso a investimentos chineses, tecnologia energética russa e uma infraestrutura financeira que permite negociar em reais, yuans ou rublos, sem depender do dólar. Um exemplo concreto: em 2023, a China superou os Estados Unidos e se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. No mesmo ano, os dois países firmaram um acordo para trocas diretas entre real e yuan sem passar pelo dólar. Isso reduz custos, diminui a exposição à volatilidade cambial e enfraquece o domínio financeiro americano sobre o comércio global. Enquanto isso, empresas estão se instalando. A montadora chinesa BYD anunciou uma fábrica de veículos elétricos de 620 milhões de dólares no Brasil. Empresas de energia renovável estão investindo bilhões em projetos eólicos e solares. Companhias de tecnologia agrícola estão ampliando operações para aproveitar o domínio brasileiro no agronegócio. Não são testes, são expansões em larga escala. Mas cada movimento dessa magnitude gera consequências não planejadas. Os perdedores são claros. Os polos industriais da Ásia como Vietnã, Bangladesh e até partes da própria China estão perdendo contratos que pareciam garantidos por décadas. Cada vez que uma montadora escolhe São Paulo em vez de Hanoi, desaparece não só uma fábrica, mas todo um ecossistema de fornecedores, transportadoras e prestadores de serviço. Milhões de empregos e bilhões em produto interno bruto evaporam conforme o capital cruza o Pacífico em direção ao Ocidente. Outro perdedor menos óbvio: os Estados Unidos. Durante décadas, o poder americano veio do papel central do dólar e do Wall Street. Mas à medida que o comércio global se afasta das transações em dólar, o país perde influência. Cada negócio que não passa por Nova York é um negócio em que as sanções, as regras e a política monetária americana deixam de ter efeito. É uma erosão lenta, mas contínua, e erosões lentas também mudam continentes. A Europa, por sua vez, está presa no meio. Precisa dos recursos brasileiros, mas está politicamente alinhada a Washington, que vê a expansão dos BRICS como uma ameaça. Resultado: empresas europeias pagam mais caro e enfrentam fricções políticas para garantir suprimentos essenciais. Isso as torna menos competitivas. E quem ganha com tudo isso? O vencedor inesperado é a Argentina. Um país marcado por crises, calotes e hiperinflação, mas que agora se beneficia da proximidade com o Brasil. À medida que o Brasil cresce e expande sua infraestrutura, a Argentina ganha investimentos, integração logística e novos acordos regionais. O lítio argentino, essencial para baterias de carros elétricos, encontra agora um canal direto para fábricas brasileiras e mercados dos BRICS. A nova diplomacia de Buenos Aires, especialmente com a China, vem sendo moldada em torno da integração sul-americana ou, em outras palavras, aproveitar o impulso brasileiro. Além disso, países africanos como Nigéria, Quênia e a África do Sul estão firmando parcerias com o Brasil em agricultura, energia e infraestrutura, contornando instituições ocidentais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O modelo brasileiro, rico em recursos, politicamente autónomo e alinhado ao BRICS, virou referência para nações emergentes que querem crescer sem imposições do Ocidente. No Oriente Médio, Emirados Árabes e Arábia Saudita, agora parte do grupo, estão investindo pesado em agricultura e energia renovável no Brasil,
criando um eixo comercial sul-sul que não existia há 10 anos. O dinheiro do petróleo, antes concentrado em Nova York e Londres, agora financia fazendas de soja em Mato Grosso e turbinas eólicas na Bahia. O que tudo isso mostra é o fim do mundo unipolar. Por 30 anos após a Guerra Fria, os Estados Unidos foram a única superpotência. Toda grande decisão global sobre comércio, moeda ou segurança passava por Washington. Isso acabou. O que surge agora não é um novo mundo bipolar, mas multipolar. O poder econômico está se descentralizando. Blocos regionais como o BRICS, ASEAN e União Africana estão ganhando autonomia, e países como o Brasil estão provando que não é preciso ter o maior exército para exercer influência global, basta controlar recursos, energia e acesso. Então surge a pergunta: essa mudança é permanente? E qual é o fim dessa história? Tudo começou com crises globais, a pandemia, a ruptura das cadeias de suprimentos, a rivalidade entre Estados Unidos e China, as guerras energéticas e o aumento dos custos. Isso gerou um mecanismo, o efeito Brasil, no qual geografia, recursos, energia limpa e alinhamento com os BRICS transformaram o país no destino lógico para o novo investimento global. E isso desencadeou a consequência: um choque mundial que redefine os vencedores e perdedores da globalização e marca o nascimento de uma nova ordem multipolar. A lição é clara: no século XXI o poder não vem do maior exército, nem do produto interno bruto mais alto. Vem da resiliência, dos recursos e da capacidade de adaptação. Num mundo de cadeias frágeis e tensões geopolíticas, os países que conseguem se alimentar, se abastecer e produzir por conta própria serão os que definirão o futuro. O Brasil não está substituindo os Estados Unidos, nem está virando a nova China. É outra coisa, uma superpotência de recursos em uma era em que recursos valem mais do que nunca. E as instituições que está ajudando a construir, especialmente por meio dos BRICS, representam uma nova arquitetura para o comércio global, uma que não depende da aprovação de Washington nem dos bancos de Nova York. Isso não significa que o Império Americano acabou, mas significa que sua dominância já não é automática. O mundo está se reorganizando e o mapa do poder está sendo redesenhado não por guerras ou revoluções, mas por rotas comerciais, acordos de moedas e parcerias assinadas em salas silenciosas.